Hoje nós estamos aqui com um literato, sambista, jornalista, paulista. Isso não é para rimar, é sério. Oswaldo Faustino, desde 76 atuando com jornalismo profissional em São Paulo, escritor, lançando um texto saboroso, um meio de caminho entre a literatura e a história, sobre a Legião Negra. Seu trabalho tem consistido em trazer para o centro da cena as memórias, as histórias da presença negra em São Paulo. Faustino, fala para a gente um pouco como foi a pesquisa para a produção desse texto, Legião Negra. Bom, Saloma, eu não sou historiador, né? Eu sou jornalista. Isso partiu de um pedido, eu gosto de contar essa história porque não era para ser um romance, né? Era para ser um material que ia ser utilizado num filme. Foi um pedido do Milton Gonçalves. Olha, eu quero fazer um filme falando da Legião Negra. Ô, Milton, claro, eu preciso que você pesquise aí em São Paulo a Legião Negra, porque eu quero dirigir esse filme, eu quero fazer Que ótimo, Milton, que maravilha, pesquiso sim. Porque a Frente Negra, ele falou, não, eu não estou falando da Frente Negra, estou falando da Legião Negra. Ah, tá bom. Eu não queria dizer para ele que eu não sabia do que ele estava falando, né? Aí ele me deu a dica. Ele falou, olha, eu quero fazer um filme como Glory, né? Tempos de Glória, né? Que apresenta os batalhões lá na Guerra de Secessão, os batalhões exclusivamente de negros. E eu quero falar a mesma coisa aqui da Revolução de 32, os batalhões de voluntários negros na Revolução de 32. Quero fazer um filme na mesma linha. Falei, opa, ele me deu a dica. Imediatamente eu lembrei que em 75, uma amiga me levou à casa do Raul Joviano do Amaral, ali na Vila Mariana. E aí eu tô lá conversando, fascinado, né, diante do Dr. Raul Joviano. Eu já conhecia aquele nome, sabia que ele tinha muita importância e sabia que ele tinha sido da Frente Negra. Mas enquanto eu estou ali, ele fala, não, porque na guerra, pô, eles deram o que tinha de pior pra gente. A bota parecia um tamanco, aquilo machucava o pé. As bolachas, os biscoitos, serviam como arma. Se a gente atirasse na cabeça do inimigo, a gente vencia a revolução. Até brincando, ironizando. Ironizando as coisas que foram dadas para os batalhões negros. Mas ele não usou, ou se ele falou em Legião Negra, eu não percebi. Mas aquilo tinha ficado na minha memória lá em 75. Quando o Milton falou isso... Raul Joviano, que escreveu sobre as Irmandades Negras, jornalista, advogado. Isso, jornalista, advogado, que foi, inclusive, da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos, né? Foi juiz lá, né? Então, o doutor Raul, quando me contou aquelas histórias, aquilo ficou guardado, nunca pensei. Olha que era 75, eu estava no primeiro ano de faculdade de comunicação, né? E aí, quando o Milton me faz esse pedido, aquilo tudo reacende. Aí eu fui, juntamente com um amigo, o Flávio Carrança, que também é jornalista, fomos pesquisar. E achamos esse texto que eu falo para todo mundo precisa ler esse texto, esse artigo fantástico do Petrônio José Domingues, os Pérolas Negras. E com esse artigo, com mais alguns textos muito raros por aí que a gente foi encontrando, a gente já tinha uma linha. Eu mandei esse material para o Milton, olha, Milton, tem isso aqui. Ele disse, não, Faustino, eu quero um argumento para um filme. Eu quero que você trabalhe um pouco o lado ficcional, usando, sim, essas informações históricas, mas eu não vou fazer um documentário, eu vou fazer uma ficção.
Aí o Flávio disse, ficção eu já... Então estou fora porque eu não trabalho esse tipo de coisa. Quando eu comecei a pensar esse lado ficcional, aquilo foi maravilhoso. E aí eu já comecei a encontrar pessoas, netos de combatentes que me contavam histórias e uma filha, né, também. E aí nessa coisa foram surgindo personagens fictícios que conviviam com personagens reais, né? E aí virou, quando eu vi eu já tinha quase 300 páginas e virou um romance, né? Foi assim, uma alegria. Fora que tem um material ainda legal guardado, porque a editora estabeleceu um limite de páginas, então muita coisa não entrou, né? Acho que já dá para fazer até um segundo livro já com alguns avanços no tempo, né? De qualquer forma, esse livro ele antecede um pouco a existência da Legião. Efetivamente, o que foi a Legião Negra? Olha, a Legião Negra foram, a princípio, 3 batalhões. Para a gente poder entender esses batalhões, a gente tem que entender o que foi a Revolução de 32, né? Você tem aquela reação dos paulistas contra o golpe de 30, né, do Getúlio. Eles já falavam em ditadura naquele momento, mas até aquele momento era um golpe, né, mas com promessa de se criar uma Constituição nova, de se chamar eleições, etc. Então, os paulistas que tinham sido muito prejudicados pelo golpe, porque você sabe muito bem que até aquele momento, ora eram paulistas no poder, ora mineiros. Paulistas mineiros, que era aquela política do café com leite. Justamente em 30, quando foi eleito o Júlio Prestes, o paulista, né? Paulista, aquela coisa toda do Partido Republicano Paulista e tal, de repente vem o golpe, né? Os militares tomam o poder e o entregam para Getúlio, que era um gaúcho. Mas o Getúlio chega com altas promessas o golpe suspendeu a Constituição vigente. Então, uma promessa de uma nova Constituição e, ao mesmo tempo, de convocar eleições. 2 anos depois, isso não tinha sido cumprido. E já se percebia um interesse de permanência do Getúlio no poder. Então, São Paulo sempre com essa coisa de, né, apesar de ser um lema da cidade, mas é o lema que pode se pensar no estado todo, esse não do corduco, né, não sou conduzido, conduzo, né, essa coisa de ser a locomotiva. Então, com essa coisa do não sou conduzido, conduzo, e vendo que a permanência do Getúlio parecia que havia um interesse dele permanecer no poder, São Paulo assume essa liderança dos descontentes. Mas é claro que tinha outras coisas por trás disso, né? Uhum. Tem a questão das oligarquias paulistas sendo desprestigiadas, há o interesse do café, há o interesse de fazer, né, trazer de volta, fazer com que haja um respeito, né, a esse poderio paulista, e até quem fale que São Paulo pensava numa separação, essas coisas. Mas nada disso é documentado, pelo menos não nos documentos que a gente... Agora, essa história paulista, essa história gloriosa da elite paulista, essa é conhecida. Essa é conhecida. Me parece que a sua postura, o seu método é inverter a lente, né? É verdade. É inverter a lente. Primeiro é perguntar por que esses caras, até então,
Você está falando em 32, você está falando de 50 anos da abolição, né? 50 anos da abolição. Por que esses caras se interessaram em ir à luta por São Paulo? Esses caras, esses negros engajados nos batalhões. Primeiro, a gente tem que entender uma questão muito séria. Esses 50 anos foram anos de muita dificuldade, principalmente para o homem negro. A gente tem que entender que quem tinha emprego no pós-abolição eram as mulheres, né? As mulheres eram cozinheiras, as mulheres eram lavadeiras, eram arrumadeiras e trabalhavam aí para as elites, né? Para as elites paulistas. Raros homens tinham conseguido, a duras penas, alguma profissão. Alguns conseguiram bons trabalhos. Você tinha funcionários públicos, você tinha professores, ferroviários. O ferroviário já formava uma pequena classe média, né? Mas, se a gente pensar na massa negra, o homem era o grande desempregado, eram os caras que viviam dos biscates. Por que esses caras resolvem apoiar a Revolução de 32? Curiosamente, contra aquele que vai se tornar, entre aspas, o pai dos pobres. E aí pinta uma história interessante. São Paulo, apesar de todo aquele orgulho da brava gente bandeirante e tudo mais, tinha um pequeno contingente militar. Ele tinha os militares da 2ª Região, que hoje é o 2º Exército, né? Devia ser o quê? Uns 10 mil homens, né? Em todo o estado. E a Força Pública, 12 mil homens. Fazia o papel da Polícia Estadual. Polícia Estadual. Polícia Militar. Polícia Militar. Ou seja, 22 contra um exército de 120 mil homens. Né? Fora, nós estamos falando de 120 mil homens do exército, né, federal. E ainda assim, com o apoio dos estados, né? Você tinha Minas, você teve Rio Grande do Sul, você teve no Paraná, você teve a frente que foi lutar no Paraná, que é a frente de um personagem que a gente vai falar já já, né? Aquela frente foi, assim, morreu muita gente, foi muito combativa, né? Dá para saber em torno de quantos mil soldados morreram? Então, eu não consegui apurar exatamente esse número. O que eu apurei é que os batalhões da Frente Negra eram solicitados para as frentes mais cruéis, né? Como a Norte, que é a que faz a divisa com Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Tem aquela famosa batalha do túnel, né? Do túnel do trem ali para Minas Gerais, aquela região de Cruzeiro. Eu fui dar uma palestra em Cruzeiro, o povo de Cruzeiro sabe tudo da Revolução de 32. A população. Então foi muito interessante, porque tudo que você falava, o pessoal trazia um complemento. Foi bem legal. Então, a gente vai ver depois nos documentos que estão por aí, e nesse artigo fantástico do Domingos, do Petrônio Domingues, a gente vai ver que os batalhões das famílias, né? Porque aí, por conta disso, São Paulo precisou apelar para os voluntários. Então, os batalhões eram formados nos próprios núcleos, assim. Você tinha batalhão dos estudantes, dos esportistas, dos italianos, dos espanhóis. Por atividades, dos padeiros, né? Teve um batalhão fantástico aí no interior, que era o batalhão dos irmãos maristas, né? Quer dizer, os caras católicos, fervorosos, mas formaram um batalhão. E ele era também conhecido como batalhão do bispo, porque um bispo local vendeu aquela cruz peitoral de ouro, cheia de pedras preciosas, para
financiar, para empregar o dinheiro para a formação desse batalhão. Então, esses batalhões todos eram formados nesses núcleos. Havia uma expectativa de que a Frente Negra formasse um batalhão. Né? Houve uma expectativa que a Frente Negra conseguisse mobilizar um batalhão. Acontece que pouco antes de eclodir a Revolução, a Frente Negra mandou uma comissão ao Rio de Janeiro conversar com Getúlio para apresentar uma lista de reivindicações. Entre elas, que os negros fossem aceitos na Guarda Civil. Na Força Pública. Não, a Força Pública até tinha, não como policiais, como bombeiros. O Arlindo Ribeiro, por exemplo, que foi o homem de cargo máximo dentro da Frente Negra, o homem negro de cargo máximo, porque o comandante militar da Frente Negra era o Gastão Goulart, era um homem branco, né? Assim como no filme Glory, né? Que é um homem branco também, né? O comandante é o homem branco. Porém, o que fazia a intermediação entre o comandante e os soldados era um homem negro, né? Aqui, que era o Arlindo Ribeiro, que era do Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros fazia parte da Polícia Militar, da Força Pública, mas desarmado, né? Sim. Então, Você acha que há nisso alguma conotação, algum temor das elites eu não tenho... de colocar armas nas mãos da população negra? Eu não tenho a menor dúvida disso, né? E quando eu vejo a reivindicação da Frente Negra para que nós pudéssemos... duas coisas, né? Era tanto fazer parte de uma guarda de elite, que era a Guarda Civil, né? Isso era proibido, né? Isso era proibido. E a outra questão era assim que... Proibido pela tradição. Pela tradição. Não há nenhuma legislação não havia... que indique que negros não podiam efetivamente... Eu cheguei a ler sobre portarias internas, né? Essa reivindicação, porque assim, quando o Getúlio assume, que ele dá quando acontece o golpe e o Getúlio assume, eles começam, primeiro todo mundo perde o cargo, né? Os presidentes das províncias perdem seus cargos e ele vai mandando os seus prepostos, né? Que são os interventores. Para começar, ele sempre mandou interventor militar e nordestino para São Paulo. Então, a briga da elite era que, pelo menos, o interventor fosse civil e paulista. Né? O que só acontece no finalzinho, quando já está para explodir, que é o Pedro Toledo, né? E aí ele assume como líder da Revolução, né? É o único interventor que também isso não interessava para o Getúlio. Por isso não paulista, por isso não civil. Deixa eu te interromper um pouquinho. Olha só, o prefácio do seu livro é feito pelo Ney Lopes. E o Ney fala uma coisa aqui que eu considerei bem interessante em termos de comparação. Ele situa a presença negra em São Paulo, como mais voltada para a questão do ativismo político e menos para a produção cultural, artística, e diz que a busca das lideranças negras em São Paulo é muito pela constituição de um partido, né, de uma organização política, por associações negras que pretendem promover uma integração do negro. Como é que você vê essa afirmação do Ney Lopes? Em comparação com o Rio, que parece que para ele está mais ligado à questão do entretenimento, às artes e à cultura artística. Olha, assim, o Ney, quando ele leu os originais, ele ainda mandou um recadinho assim, mas malandragem, você
encontrou coisas que eu não tinha visto, hein? O que é isso? Ou você tem 300 anos, como é que você está sabendo de coisas que... Ele brincou, né? Mas essa visão, eu acho um pouco parcial, né? É bem aquela coisa do cariocas e paulistas, isso é muito isso. Mas, assim, o entretenimento, e o próprio Ney fala daquele... como é que chamava aquele clube? Pau-Ferro, da juventude dele. O entretenimento, que era o clube que ele tinha lá, que ele frequentava em Irajá, era exatamente socializador. Era onde os negros se encontravam para socializar-se. Então, sim, tinha o baile, sim, tinha outras atividades culturais, mais esportivas, mas tinha uma discussão política, formadora. Mas isso sim, existe. Essa visão de integrar-se na sociedade é quase que geral, né? Integrar-se na sociedade. Os clubes negros vão um pouco nesse caminho. Eles não vão no caminho do enfrentamento, não vão no caminho de imposição de linguagens próprias. Não, inclusive, os bailes eram muito feitos no modelo dos bailes dos brancos, com uma diferença. A música que se utilizava não era a mesma, né? A música era uma música que já tinha influência da música negra americana e tudo mais. Porém, o modelo, então, vamos todos de botar terno, as mulheres com seus trajes elegantes. Eu frequentei um clube aqui em São Paulo, na década de 60 e 70, que era o Coimbra, né? E o pessoal dizia, o Coimbra é o clube das empregadas domésticas. E realmente tinha muitas empregadas domésticas. E uma das ironias que se fazia era dizer assim, elas vieram com o vestido da patroa, então não pode, olha, elas ficam temendo que você encoste porque ela está usando o vestido da patroa. Era uma postura, uma visão preconceituosa, como se as mulheres negras não pudessem ser elegantes. Mas, de qualquer forma, a gente vê que havia uma preocupação de estar vestida muito parecido com de um padrão que era o padrão da sociedade branca, né, dessa elite branca. Agora, será que haveria possibilidade de uma estética visual exclusiva negra num ambiente urbano tão marcado por valores relacionados à roupa, aos objetos que se porta? Eu acho que isso só começou a acontecer já quando você tem aquele movimento soul, quando o Black Power, aí você tem uma outra postura, um outro comportamento. Mas até então, a ideia era exatamente essa de você ser incluído nessa sociedade. E aí tinha muito isso, filho, precisa estudar, né? Olha, a gente já é preto, a gente já é mal visto, então vamos estudar. Essa visão que sempre foi a visão do vamos fazer parte desta sociedade, essa é perene, né? Eu acho que ela existe desde das cartas de alforria, desde os forros, né? Essa preocupação de, eu quero estar nessa sociedade como parte dela. Agora, no caso específico desses clubes, aqui havia, sim, sempre uma discussão da criação de um partido. Tanto que a Frente Negra acaba, depois no seu processo, se tornando um partido em 36, né, que dura um ano, pouco menos de um ano, porque em 37 ela é fechada pelo Getúlio. Aí sim a tal da ditadura. Mas, o importante, esperava-se que a Frente Negra convocasse a comunidade para apoiar as elites paulistas. Por conta dessas promessas do Getúlio, de que iria aceitar pelo menos parte das reivindicações apresentadas, a Frente Negra se tornou neutra. Neutra, mais ou menos.
não vamos participar. Então, o Joaquim Guaraná Santana, que era um advogado lá de São Vicente, fazia parte da Frente Negra, aliás, era advogado da Frente Negra, e o Vicente Ferreira, que tinha vindo do Rio de Janeiro, eles são expulsos, pelo menos, eles prometem ao comandante da 2ª Região de que eles vão convocar negros para apoiarem a Revolução, e eles arranjam uma expulsão, eu acho que é uma expulsão estratégica, porque o próprio Raul Joviano, que liderava a milícia da Frente Negra, ele acaba entrando na Legião. Eles criam a Legião Negra Paulista, né? E vem um grupo de pessoas, a frente fica neutra, mas libera quem quiser lutar. Essa coisa de milícias étnicas, elas estão postas no mundo, né? Me parece que os partidos têm, sobretudo os partidos de orientação conservadora, mas também o Partido Comunista também tem suas milícias. Parece-me que isso é um fenômeno do contexto, né? É verdade. Ou seja, no limite nós temos o nosso grupo que é capaz de resolver a coisa na porrada, no braço ou até mesmo no tiro, né? Verdade. Há uma virilidade masculina ligada à ideologia política, né? Me parece que é bem assim. Tem uma A milícia da frente, eu nunca estudei, assim, nunca fui atrás de muitas atuações dela, mas uma delas é bastante conhecida de todos nós, que é o caso do jornal Chibata, né? Narrada nas memórias do José Correia Leite. José Correia Leite. E eu conversei com a dona Dadá, a Guiomar, que era a filha do Correia Leite, quando ela estava internada num asilo lá no Jabaquara, curiosamente, um asilo que funcionava no local onde foi a faculdade que eu estudei. Lá no finalzinho? Na Avenida Jabaquara, muito próximo da Estação São Judas. Ali era a Faculdades Integradas Alcântara Machado, antes de ser comprada pela FMU, né? E a gente estudou lá na década de 70, entrei lá em 74, e aí um dia o Estevão Maia me disse: Oswaldinho, vamos lá conversar com a dona Dadá, filha do Correia, ela é muito minha amiga e tal. Quando eu chego no prédio, eu falei, mas aqui era a minha faculdade. Quer dizer, eu falei, já sei que o meu começo e o meu fim é no mesmo prédio, né? Fui lá conversar com a dona Dadá, e dona Dadá contou que ela era menina, né? Ela era pequena, ela eu acho que ela nasceu em 24, por aí, 31, ela devia... Nossa, ela era pequena. E ela disse, porque a redação, a linotipia, tudo funcionava na casa deles aí na Bela Vista, né? Bela Vista? Não. Numa rua muito próxima ali da Praça da Sé. Eu não vou lembrar agora no momento, mas eu lembro que era ali. E aí, ela conta que a tia foi e falou, esconde debaixo da cama. E debaixo da cama, ela vê aquele pessoal entrando com os porretes. Ela disse que eram uns porretes maiores que ela. Mas eles não bateram no linotipista, que era um sobrinho do Correia Leite. Correia não estava lá. Mas eles não bateram no coisa. Mandaram ele sair e aí quebraram as máquinas. Né? Quebraram as máquinas e detonaram tudo por conta da denúncia que ele faz no primeiro número do jornal Chibata. Né? E estava compondo o número 2 e esse número 2 acabou não saindo por ação dessa milícia. Mas esses caras que foram da milícia, muitos deles acabaram entrando na Legião Negra. Né? Por quê? Por uma promessa do Guaraná Santana de que São Paulo saindo vitorioso, a nossa relação com as elites muda. Né? A nossa não com o federal, com as elites paulistas muda, porque há um interesse e tal. E
o que mais me impressionou, Saloma, é o seguinte, São Paulo, eu fiz uma vez um estudo sobre como é a relação da imprensa com negros. Então, no primeiro momento que o negro aparece nas páginas dos jornais, é nos anúncios de compra e venda de escravizados. Aluguel, compra, venda e aluguel de escravizado. Depois, ele entra também nos anúncios de fuga. Aí você tem os anúncios de recompensa, etc. Aí, quando a gente começa a ocupar páginas de literatura, etc., que coloca, por exemplo, um crayon com a imagem, aí esse personagem é clareado, né? Ele já não é negro, né? E aí ele é clareado, ele é colocado... Se ele tiver uma grande participação cultural, ele vai virar louro de olhos azuis. Mas as páginas que nos foram reservadas foram aquela dos classificados, depois as páginas do noticiário policial. Sim. Aí Lilia Schwartz, retrato em branco e preto. Isso. Né? São brigas, são conflitos sociais, aí os negros precisam ser controlados pelo poder público. Isso. E depois aí começa a ter uma aparição esportiva, nas páginas esportivas. A princípio você tem aquela coisa das ligas, principalmente no futebol, a liga oficial do coisa não aceita negros, aquelas coisas, bom, enfim. Mas aí você ainda tem uma aparição nos jornais por esses canais. Fora isso, pouco espaço se tem. Agora, a não ser na própria imprensa negra. A não ser na própria imprensa negra. Mas tem uma coisa fantástica com a Legião Negra. É o primeiro momento em que negro é chamado no rádio e na imprensa, no jornal A Província de São Paulo, na Folha da Manhã e na Gazeta, de corajoso, ardoroso, valente, disciplinado, paulista, né? Então, isso me impressionou muito, né? Essa mudança de tom. Claro, com isso, ele está pronto para ser mandado para frente de batalha. Sim, como bucha. Como bucha, né? Porque ele vai... Por quê? Enquanto você está tendo, a Revolução está acontecendo, a Revolução de 32, ali, a partir de 9 de julho, a Revolução vai até outubro, durante esse período, você tem uma caravana liderada pelo próprio Guaraná Santana, o Vicente Ferreira e outros, que está correndo o interior e arregimentando pessoas. Então faz um show, cadastrando e está pronto. Vai para São Paulo, vai para a Chácara do Carvalho, que aqui na Barra Funda ainda você tem ali a Chácara do Carvalho, que era antiga, foi uma chácara da família Prado, né? Foi uma chácara da família Prado que depois virou sede da 2ª Região Militar. E ali virou a sede da Legião Negra. Sim, então, disso tem imagens, né, no Correia Leite, né? Isso! Tem. Uma coisa que eu achei muito bonito no seu texto e que ele me dá uma dimensão um pouco de cinema. Talvez resquício do roteiro, ou não? É isso? Tem a ver? Ou é a sua maneira de escrever mesmo? Eu posso citar? Claro. Atirada pela mão da babá, a bola rola sem muita força. O garotinho, porém, tão alegre e agitado naquela manhã ensolarada, brincando na praça, não consegue apanhá-la. A bola colorida passa quicando, raspa suas mãozinhas inseguras e segue o caminho calçado de pedregulhos entre os canteiros floridos. O leve tranco na bengala é o suficiente para despertar o velho Tião, que ressona como toda manhã sentado ali naquele mesmo banco. Ao olhar arregalado de um homem
arrancado repentinamente do mundo dos sonhos, somam-se o eterno palito de fósforo no canto da boca torcida e o fio de baba preso à sua rala branca barba, repleta de falhas. Um conjunto de detalhes que, para o menininho que veio correndo atrás do brinquedo, se faz apavorante. Cara, isso é imagem pura, né? É imagem pura. Quem é o Tião, né? O Tião, é assim, esse livro, foi feito pensando no ano de 2012. Foi feito pensando em 2012. Em 2012, o Tião faria 100 anos. Então é um cara, a gente imagina como ele deve estar fisicamente depauperado, né? Mas totalmente lúcido. O Tião é que conta a história no livro, né? É o Tião Mão Grande. Tião Mão Grande porque ele vivia no Largo da Banana, esperando os trens para descarregar café, descarregar as mercadorias que vinham do interior. Enquanto isso, ele ficava jogando carteado ali no Largo da Banana. E aí havia essa história de que ele roubava em todos os jogos. Só que jamais alguém conseguia alguma coisa. Porque quando alguém reagia, o Tião Mão Grande também era bom na tiririca, na pernada. Né? Que isso é do nosso povo. Eu tenho muito... Assim, a minha necessidade nesse livro é contar a história da nossa gente nesta cidade no começo do século. Não, e é maravilhoso como você vai levando a gente para as geografias da cidade, né? Isso. Quer dizer, Largo da Banana, Praça da Sé, Liberdade, Bexiga. Você vai... Largo do Pix, né? O Largo do Pix, que hoje é a Ladeira da Memória. Eu vou brincando, né? Uhum. Eu gosto muito de fazer isso. E você ainda hoje caminha pela cidade? Quer dizer, você, ao longo dessa sua vida, você foi vendo a cidade se transformar, você foi observando também as permanências, os lugares que mantiveram, tal. Como é essa experiência assim, de se deslocar pela metrópole? Esse São Paulo que eu nasci em 52, ali em Mairinque, numa casinha de madeira feita para ferroviários, né? Porque Mairinque era entroncamento lá da ferrovia. Mairinque Santos. Isso. Ali de Mairinque, eu vim para cá e eu devia ter meses, né? Para o Alto da Lapa, e vivi no Alto da Lapa, mas de pai ferroviário. Meu pai, o Benedito Faustino, era um funcionário lá da Sorocabana. Trabalhou lá 45 anos, né? Uma vida, né? E, então, desde menino, e eu estudei ali no Coração de Jesus, que é perto do prédio da Sorocabana, hoje é a Sala São Paulo. Então, eu me deslocava muito de trem e andava muito por aquilo ali. Esse andar e depois trabalhar de office boy, né? E essa coisa foi me dando um encantamento por essa cidade muito grande. Muito, muito grande. E depois a experiência de jornalista, que aí é um outro olhar já, né? Para a cidade, né? E um jornalista fazendo, porque tem isso também. Eu desde a faculdade, eu sabia que eu queria fazer o cotidiano, eu queria fazer polícia, eu queria fazer a vida de São Paulo. Eu não me dediquei vou fazer um curso de economia para escrever na editoria de economia. Não, eu quero... Não, assim, desde uma palestra do Percival de Souza, lá na FIAM, que eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer. E aí eu corri essa cidade, né? Hoje eu sou bastante íntimo de São Paulo, mas não tinha ainda o conhecimento deste São Paulo, por exemplo, do século XIX, que é São Paulo histórico, que né? É o e a nossa presença nessa cidade era muito marcante. Aí quando eu comecei a ler sobre isso, eu percebi o que acontecia nos anos 60 e 70, quando eu, office boy e dançarino, ia para o baile e circulava, e às segundas-feiras eu ia
E ali na Santa Cruz, não nessa Santa Cruz, a Santa Cruz dos Enforcados, ali na Liberdade, no Largo da Liberdade, que hoje é a Estação Liberdade do metrô. Ali, todas as segundas-feiras a gente ia lá. Ia lá. Era uma tradição do nosso povo, né? Ir a Santa Cruz na segunda-feira. Então tinha o footing. A gente ficava parado e as meninas circulando em volta daquele arvoredo. Era paquera. O que acontecia? Quando rolava uma simpatia, a gente se aproximava, dava uma volta com a menina e depois convidava para um guaraná, etc. Mas era um footing. E era legal porque, tradicionalmente, o nosso povo ia rezar ali na igreja da Santa Cruz dos Enforcados, por conta de que a maioria dos enforcados eram negros, eram escravizados, eram os revoltosos, né? Então, ali se criou aquela igreja é uma igreja negra. Sim. Né? É uma igreja negra. Num triângulo de igrejas negras. Que acontece. São Celesbão. Isso. Perfeito. Nossa Senhora da Boa Morte. Isso. Nossa Senhora da Boa Morte, então, era aquela história de que isso, não sei se é lenda, mas o condenado ficava lá embaixo no Glicério, né? No Parque Dom Pedro, ali, que até hoje tem aquele prédio. Ali era o presídio. Subia o que é hoje a Rua Tabatinguera. E parava na Igreja da Boa Morte para fazer a última oração, né? E desejar uma boa morte. Claro que eu brinco, digo, o cara que vai ser enforcado, ele vai pedir um milagre, né? Não, e a gente sabe, para quem reivindica a pena de morte hoje, nós sabemos que a pena de morte vigiu de 1832 até 1888. E os levantamentos feitos são impressionantes, que a maioria dos apenados com morte eram negros. E o ressurgimento da pena de morte não modifica esse quadro, né? Nós não vamos ficar pensando que você vai ser apenado com morte, né? Por esse ou aquele crime. Serão sempre coisas voltadas, porque se a gente parar e se a gente quiser parar esse tipo de conversa e conversar sobre essa questão, nós sabemos que a pena de morte não desapareceu, né? O genocídio da juventude negra é a penalização. Aliás, como repórter da área de polícia durante 30 e poucos anos, né, eu trabalhei na Folha, na agência Folhas durante 6 anos, de 76 a 82, fiquei 1 mês desempregado, entrei no Estado, né, na agência Estado e depois no Estadão, e fiquei lá fazendo reportagem policial até 2008. E eu conhecia um jargão fantástico. Isso a Rota usou o tempo todo. Estávamos em patrulhamento de rotina. Quando avistamos 3 indivíduos, e eram sempre 3 indivíduos, em atitude suspeita. Ao nos aproximarmos, dispararam contra a guarnição. Na perseguição, 2 lograram fugir e um na troca foi atingido no revide. Né? Socorremos de pronto, mas, infelizmente, chegou morto. Veio a óbito no hospital. Né? Ora, a gente sabe que isso é uma pena de morte. Eu nunca esqueço essa figura cruel que é o Conte Lopes, me procurando lá na Folha, né? 1h da manhã, meia-noite. E aí o cara da portaria, olha, está aqui o tenente ainda, Conte Lopes, ele quer falar com o senhor. Posso mandar subir? Eu disse, não, pode, eu desço. Não, mandar subir. Aí eu descendo, ele conta exatamente essa história, com essas palavras, ou quase essas palavras, porque essas palavras vão estar nos boletins de ocorrência. Mas mais ou menos isso. E aí ele fala, eu tenho até uma foto dele aqui. Eu digo, peraí,
mas como você tem uma foto do morto? E não era uma foto do cara morto, uma foto dessas fotos de reconhecimento da delegacia. Não, é que quando a gente entrou em serviço, a gente passou na delegacia e pegou algumas fotos. E, coincidentemente, o cara que resistiu à prisão é esse aqui. Então, você via claramente que ele passou na delegacia, pegaram aquela foto, pegaram as informações da localização dessa pessoa e foram lá para executá-la. É uma continuidade do Esquadrão da Morte. É uma continuidade do Esquadrão da Morte. Eu me lembro que um dia eu me enchi tanto saco, que era sempre essa história, que aí eu peguei esse trecho que dizia, estava em atitude suspeita, e questionei, o que é uma atitude suspeita e quem é o agente na atitude suspeita? É quem está na atitude ou quem suspeita? O agente é quem suspeita, né? Você faz um gesto, eu suspeito do seu gesto. O agente sou eu, o gesto é seu, né? E era sempre a mesma coisa. Eu nunca esqueço um dia no IML que uma funcionária falou assim para mim, sabe, vocês jornalistas precisam entrar mais fundo nessa história. Foi um pouco antes daquela história da Rota 66, né? Vocês precisam entrar mais fundo nessa história. Você sabe que toda vez que tem troca de tiros com a PM, em especial com a Rota, aparece gente com tiro na axila. Se estava com tiro na axila, é porque está com os braços levantados, né? Isso tem uma coisa séria, porque você escreve, mas isso não quer dizer que isso vai ser publicado, né? Isso você corta pelo pé, porque a imprensa não está interessada nessa polêmica. Fica interessado quando aí aparece aquela história, pegou um filho de alguém, etc. Bom, então voltando, a pena de morte oficial acabou em 88, né? Mas desde lá para cá, você tem uma outra forma, que é a atitude suspeita. Uma coisa me intrigou bastante no seu perfil, porque além do jornalismo, eu vi que num dado momento você fez teatro. E fiquei curiosíssimo, quer dizer, você parece que além de tudo, além de ter esse ativismo, né, político ligado à comunicação, ainda tem uma coisa da criação artística que vai aparecer na literatura, mas que também tem atuação. Esses dias vi fotos suas no Facebook, jovenzinho, atuando num grupo de teatro, aí parece-me que você teve contato com gente de teatro, do teatro negro, do teatro experimental do negro em São Paulo. Deixa eu te explicar o que é a minha história de teatro. Na verdade, eu sou jornalista por acaso, tá? Eu sempre quis ser ator. A minha mãe, a Odacira, chamavam de Dada, trabalhou na cozinha da Escola de Arte Dramática de São Paulo quando funcionava nos porões da Pinacoteca. A Escola de Arte Dramática de São Paulo do Alfredo Mesquita, doutor Alfredo. Ela fazia sopa para os alunos. Eu, com 6 anos, e a minha irmã com quase 8, mas já sabia ler, ficávamos ali percorrendo os corredores da Escola de Arte Dramática, dos porões da Pinacoteca, assistindo aulas. E a Bel, que é a minha irmã que mora em Jundiaí, somos só nós dois, ela é 1 ano e 5 meses mais velha que eu. A Bel já sabia ler, então ela fazia réplica para os atores, para os estudantes. Então a Bel sabia de cor Júlio César, sabia trechos imensos de Macbeth, porque ela tomava o texto e ela corrigia o cara, ela nem olhava no texto, ela corrigia, não, a lei de Macbeth diz isso, isso, isso. A Bel sempre foi ligada com isso. E eu, pequenininho, ficava acompanhando as aulas outras, a de esgrima. Tinha uma aula de
expressão corporal fantástica. Que tinha uma espécie de um pódio, né? 3 degraus. E aí a professora dizia, suba a escada como uma rainha. E a pessoa ia arrastando a capa imaginária, né? Quando chegava lá em cima, ela falava, agora desça como mendigo. E aí a pessoa se contorcia toda e tal. E eu ficava olhando aquilo, eu menino, né? Dizia, nossa, é isso que eu quero fazer. Mas durante todo esse período que a mamãe trabalhou na EAD, antes dela ir para a USP, né? Porque quando foi para a USP, aí a Dada já não estava mais lá. Mas todo esse período passaram 2 pessoas negras. O Benê Silva e uma moça que se chamava Ruth. Né? Uma jovem, que eu não acompanhei o futuro dela, não sei o que aconteceu. Benê Silva, jornalista? Não, Benê Silva, ator. Aliás, nesse filme Os Desafinados, ele faz o Jair Oliveira velho. Né? Não, ele faleceu, acho que no ano passado, lá no Embu. Né? O Benê teve uma história, foi o único... O Benê se formou em 64. Né, em 64, né, eu tinha 12 anos. Né, eu brinco, né, que eu brincava assim, encontrava o Benê, e eu falava, o Benê me carregou no colo. Eu disse, um dia que você estava caído bêbado na Talvez rua. Hoje tenha, na IAD haja uma lista de uns 5 negros, né? O Benê Silva, o Sidney, a Luar. Não, tem um pouquinho mais, porque depois você começa... o Acaiabe passou por lá, o Waterloo, tem um pessoal que depois abriu, principalmente depois que foi para a USP, né? Mas no tempo do Dr. Alfredo, era formar atores para o TBC, né? Formar atores... Para atividade profissional, para as elites. Né? E o Benê tem uma história fantástica, por quê? O Benê, não sei o que ele fazia na vida, ele é de Minas, de Uberaba. E aí, eu não sei o que ele fazia na vida, aí no dia a dia, que o Benê manjava tudo de luz, de som, não sei o quê. Então, todas as montagens, ele ia lá e mexia no som, mexia na luz. 4 anos depois, o curso era de 4 anos, 4 anos depois vira o doutor Alfredo e diz assim, Benê, você vai se formar em iluminação. Mas como, doutor Alfredo? Não, você não fez quase nada de trabalho, você vai se formar em iluminação. Ele ficou bronqueado, não saí de Minas para vir ser iluminador, né? Aliás, poderia ser um grande iluminador, mas não saí por isso. E aí, Maria José de Carvalho, que era uma professora de teatro fantástica, pegou o Benê, levou para o apartamento dela e passou não sei quantos dias, quanto tempo, eu sei que ela preparou o Benê num monólogo, que era o Mentiroso, do Jean Cocteau. E o Benê arrasou. Foi aclamado. Nessa montagem. Mas uma montagem escolar? Ou não, para exame. Para mostrar que, já que ele não ia ser examinado como ator, e ele era um grande ator, era uma figura especial. Mas é o rebaixamento. Mas você entendeu? Quer dizer, tinha 2, que era a Ruth e ele, e ainda assim um deles ele não ia deixar ser ator. Porque ele é um mesquinho. E na decisão de um homem. De um homem, porque... Não de um conjunto de Não. Tanto que a Maria José pegou o Benê e foi prepará-lo. Né? O Benê era uma figura emblemática, sabe? Muito interessante. E aí ele vai faz o exame, passa e tudo mais, e mesmo assim, o mercado não absorve. Fez alguns trabalhos legais, importantes, né? Mas não absorve totalmente, tanto que ele acaba se frustrando e começa a se dedicar a outras coisas. Já no finalzinho da vida, lá no Embu, ele estava vivendo ali no Embu, ele monta um cineclube lá no Embu das Artes. E começou só a fazer cineclube. Mesmo assim, ele fez algumas coisas, como o último trabalho dele foi esse dos Desafinados. E tem uma presença muito forte. Eu me lembro de Dança Lenta no Local do Crime, que eu assisti no Municipal,
que eram 3 atores, né? E o Bené, isso eu já não vi o Bené há 20 anos. Aí quando eu fui ver Dança Lenta no Local do Crime, eu falei, meu Deus, era isso mesmo que eu queria. Então eu queria ser ator. Entendi. Queria, era isso que eu queria. E aquela montagem cujas fotografias... Lá do Pedro Pedreiro. Aquilo já é anos 80, acho que é anos 80, mas aí era na Casa Mazzaropi. Aí já aí era um trabalho amador, né? Mas eu tenho feito pequenas coisas, mas que não rende temporada, assim. Mas eu acho que eu me dediquei muito mais ao pró-teatro, ou seja, fazer música, né? Esse último trabalho que eu fiz, que era com músicas do Caymmi, eu fiz um texto amarrando as músicas do Caymmi, né? Que se chama Quem Vem Pra Beira do Mar, né? E eu faço muito isso, eu gosto, mas era isso que eu queria fazer. O que acontece lá em 73, 74? Eu estava fui convidado para fazer um gira grito africano, um musical com Vissungos, do Maia Maia, né, e do Padilha. Padilha era um produtor do Fantástico. Padinha, e o Estevão Maia Maia. Chamavam Gira Grito Africano, um elenco só de negros. A gente ensaiou, aí era todo mundo do teatro que estava aí, todo mundo que fazia teatro em São Paulo, que era negro, estava lá. Sim. Alguns nomes? Gesso Amadeu, Elisete Negreiros, Cleide Eunice, o próprio Estevão, o Bené era diretor. Aldo Bueno, era um povo. Eu era o moleque da turma, eu fazia o Quenjê, que era um menino era o que sobrevivia no ataque ao quilombo. A peça se passava num quilombo. E o texto era de quem? Do Maia Maia, Estevão Maia Maia e uma pessoa de sobrenome Padinha, que era um cara que trabalhava no Fantástico, na produção. Eu lembro que nós fizemos um clipe com uma das músicas, era um belíssimo musical, só com Vissungos. E o clipe nós gravamos de madrugada naquele parque que tem no Morumbi, assim, com aquela coisa esfumaçada, etc. Que ano isso? 72, 73. Caramba, 72? Uau! Então, o que acabou acontecendo? Foi uma coisa que foi demorando, não pintava grana, patrocínio. O Estevão tinha um trabalho legal, um coral da CESP, alguma coisa assim. Sei que ele pegava, e quando ele recebia o salário, ele vinha e dividia com todo mundo. Estava lá para a condução e não sei o quê. E isso vai afastando as pessoas. Cada um foi, os que tinham já trabalhos, o Gésio, o próprio Caiaba, etc. O pessoal vai indo e tal. Eu me lembro que a última reunião era na casa de uma menina ali na City Lapa, uma menina negra, Lígia, que era criada pela família Almeida Prado, né? E os meninos brigavam porque ela era irmã. E toda vez que tocava a campainha, que ela ia dizer para ela, sua patroa está aí. Aliás, eu vi isso na peça lá do Lodum, né? Sua patroa está aí. Eu lembrei que era isso que faziam lá na City Lapa, cada vez que a Liginha atendia o portão, e os irmãos brigavam porque ela era considerada da família. E nós começamos, depois que a gente passou por um monte de lugares, a gente foi ensaiar lá. E aí a última reunião era a Lígia, eu, uma outra pessoa e Estevão. E aí disse, então vamos parar. E paramos. Só que essa peça depois foi montada pela Teresa Santos. E usou um elenco maravilhoso, aí tinha o Lumumba e outras pessoas aí, porque é um musical belíssimo. E aí a Teresa, mas aí eu já não podia, porque eu era editor de cultura no Diário Popular. Aliás, na minha carreira de jornalismo tem isso. Ao mesmo tempo eu era repórter fazia polícia, cotidiano no Estadão, e era editor de cultura no Diário Popular durante 5 anos. Então era engraçado. Esses dois mundos, totalmente conflitantes, mas que para mim se complementavam, né?
Um dia eu estava no Otton, lá no Rio, em Copacabana, na varanda, olhando para o mar, depois de ter feito lá uma matéria. E aí, olhando para o mar, eu fiz assim, onde eu estava ontem à noite mesmo? Ai, lembrei, eu estava entrando numa favela lá na Zona Leste, e quando eu fui atravessar a Pinguela, a madeira quebrou e eu caí no córrego com água até o peito, né? E mesmo assim eu tive que continuar, porque eu tinha... No dia seguinte no Otton. E o dia seguinte eu estava no Otton, no Rio, né? Todo, né? Achando que eu era todo poderoso, bobagem, né? Isso me fez entender bem essa coisa da vida, né? Muito claramente, não importa, uma hora você consegue uma coisa bem legal, você está fazendo, mas isso não te faz diferente dos teus. Por isso eu continuei tocando prato na bateria da Vai Vai, né? Continuei convivendo, indo para os bailes, né? Com o meu pessoal, com as mesmas pessoas, convivendo com os mesmos amigos, né? E eu, cada vez, é muito bom, porque é essa convivência que acaba me levando, por exemplo, para as escolas, assim como você me convidou para ir numa escola, volta e meia alguém convida, mas por conta desta vivência, né? Faz com que você não... Uma experiência traumática, irmão. Muitas, né? Mas nenhuma... Mais uma significativa. Nenhuma, talvez a morte do papai, quando eu tinha 12 anos, porque o meu pai, que era meu grande ídolo, naquele ano eu ia ter a minha primeira experiência legal em televisão. Eu fui trabalhar no João Pão, era uma novelinha do Braulio Pedroso, e eu era um segundo personagem, o principal era o João Pão e eu era o amigo, o braço direito do João Pão, era o Sancho Panza do Dom Quixote lá. E o papai tomava texto, eu estudava no Coração de Jesus, etc e tal. E o meu pai, durante a vida inteira dele, ele sempre foi militante político, sempre, assim. Ele sempre foi da associação, não tinha sindicato lá, né? Mas era da associação dos ferroviários. Teve um período que a mamãe que ia nos jardins, na casa dos diretores, cobrar mensalidade do sindicato, porque todo mundo pagava a sindicato, não, a associação, ela que ia e BBB. E eu era muito próximo do meu pai e admirava muito isso. E foi com isso, com essa associação, que eles construíram o Hospital dos Sorocabanos ali na Lapa, né? Que era um hospital dos ferroviários. E aí o meu pai tem um infarte, nós morávamos no alto da Lapa, o hospital é na Lapa, e tem um infarte, e eu, moleque de 12 anos, desço com o vizinho a pé, vou até o hospital para pedir, para mandarem uma ambulância. E eles dizem, não tem. Eu digo, pô, mas esse hospital foi construído com dinheiro, né, também do meu pai, né? Ele diz, mas não tem, infelizmente, não temos ambulância, a ambulância que tem está ocupada, etc. Quando eu subi de volta, ele já tinha falecido. Isso marcou muito. Agora, experiências de preconceito e racismo, aí eu não posso nem te contar porque a gente precisaria de uns 150 programas, né? Porque a todo momento você tem alguma experiência nesse sentido. Eu, ao contrário daqueles que dizem, eu nunca sofri esse tipo de coisa, não, eu só sofri esse tipo de coisa, mas nenhuma delas me quebra, né? Eu passo o tempo todo... Resiliência. O tempo todo trabalhando essa coisa da autoestima. Para as coisas boas, por exemplo, eu escrevo na revista Raça desde o número 2, né? Então, quando estavam criando a revista Raça, a menina que estava como chefe de reportagem me chamou. Aí, de repente, o netinho de Paula vai fazer TV da Gente, uma TV para mostrar a comunidade negra. Estou eu lá, contando histórias para criança como o Tio Bá e etc. Então, essas coisas têm muito mais importância do que as dificuldades que a gente teve. Só para terminar a Legião Negra, o negócio é o seguinte, tem um personagem desse livro, Legião Negra, que eu gosto muito,
que é uma mulher que é a Maria Soldado. Maria Soldado, a Maria Bezerra. Personagem real. Real. E assim... Ficcionado por você no livro. Isso. Personagem real. Cantado pela imprensa, né? Quando ela... É isso que eu digo da imprensa que começou a olhar para a gente com outro olhar naquele momento. Isso não significa que manteve. Depois esqueceu e acabou. Mas naquele momento precisava elogiar muito, né? E a Maria Soldado... Mas era também uma forma de seduzir, para garantir a presença e o apoio, né? O orgulho. E eu usei esse personagem exatamente para mostrar isso. Eu peguei nesse artigo do Petrônio, tem muitos trechos de publicações. Ele pesquisou muito em publicações. E aí tem uma publicação que salve Maria da Valente, não sei o quê, bebê, falando dela. Porque ela vai para frente. Primeiro, as patroas faziam questão de que seus empregados se alistassem. Claro. As mulheres... Não seus filhos, né? Não seus filhos. Mas os filhos acabavam, como eles, por exemplo, o filho podia estudar na São Francisco, então tinha o batalhão dos estudantes, ele acabava entrando nessa história. Mas os empregados era obrigação. Elas iam trabalhar na Associação das Senhoras Católicas, na Liga das Senhoras Católicas, e os empregados tinham que se alistar. E a Maria Soldado, que trabalha na cozinha da família Penteado, ela vai se alistar. Só que, ao contrário das outras empregadas que vão no apoio, ou como enfermeira, ou cuidando para fazer os farnéis para os que vão para o combate, ou para consertar farda, ou para fazer o miolo, o recheio do capacete, né? A retaguarda. A retaguarda. Ela vai e se alista para ir para a frente de batalha, né? E vai para a frente de batalha, é baleada numa cidade chamada Ligina, alguma coisa assim, que é ali próximo do Paraná, vai para um hospital em Sorocaba e quando ela recebe alta, ela volta para a frente de batalha. Tudo isso vira uma ode no jornal. Louvores, tece louvores, salve Maria, gloriosa. Tanto que, em 54, ela é homenageada no 9 de julho como a mulher símbolo da Revolução. Ela recebe uma faixa. Tem um museu chamado Museu Maria Soldado, que funciona temporariamente no Colégio Santo Ivo, ali no Alto da Lapa, que chama Museu Maria Soldado, tem uma foto dela, tem a faixa que ela recebeu, né? Mas ninguém conhece a Maria Soldado. Aí eu pego esse personagem e vou pesquisar, procurar saber o que sabem mais dele. Sabe-se muito pouco sobre ele. O que eu fiz? A minha tia Mariquinha trabalhou 50 anos na casa da dona Sara Mesquita de Mendonça, que era irmã do Dr. Alfredo, irmã do Júlio Mesquita, né? Dos Mesquita, né? Mesquita. E ela se casou com o Mendonça. O Paulo Mendonça era professor de tragédia lá na EAD, o filho dela. Né? E o Jorge, que eram 2 filhos, o Jorge é pai do advogado Penteado, Mendonça Penteado. Eu sei. Um advogado... Mesquita, Mendonça Penteado, desses caras. Bom, enfim, por que eu estou falando disso? Porque o Penteado... Esse advogado, que é um especialista em seguros e não sei o quê, ele tem um quadrinho na Rádio Eldorado. Esse cara fez questão de dizer, não, Maria Soldado trabalhou para minha família. Né? Ela estava na cozinha da tia Nicota quando ela foi, se alistou e coisa. Ela vai, ela é baleada, ela é socorrida, ela volta para frente de batalha e ela fica lá até outubro, quando acaba a Revolução, e ela volta a trabalhar na cozinha dos Penteados até 62, quando se aposenta. E aí ela vai vender doce na porta do Hospital das Clínicas. A Maria Soldado. Isso é a história real. História real.
Aí, mas eu não tinha conteúdo. O que eu fiz? Peguei a tia Mariquinha, que trabalhou para a dona Sara, que é da mesma família, e peguei todas as características da tia Mariquinha e pus tia minha tia, irmã do meu pai, irmã do meu pai, e botei na Maria Soldado. Né? Por quê? A minha tia, apesar de toda aquela história de 50 anos na cozinha, ela era quase mesquita. Né? A minha tia era altiva. A minha tia, ninguém ia mexer na cozinha dela. Né? E eu boto na Maria e faço a Maria voltar para a cozinha com a mesma altivez. Né? Mas eu também pego as coisas da Dada, minha mãe, que é o seu talento na cozinha, porque aí eu não conhecia os talentos da minha tia na cozinha, porque isso quem conhecia era a dona Sara e a sua família. Mas eu conhecia os da minha mãe, então eu boto tudo ali. Então eu recheio a Maria Soldado com esses personagens reais. Né? E pego o rádio, né? Porque apesar dos jornais falarem muito dos negros, o rádio teve a maior importância. O rádio começa a fazer com que essa Maria, que está aí no livro, vá encontrando seus parentes indo para a batalha. Né? Cada vez que ela ouve um personagem, ela diz, esse é meu parente, eu preciso ir. Por isso que ela se alista para ir para frente, porque ela reconhece aqueles combatentes como seus parentes. Né? Então, é bem legal, foi bem legal fazer isso. Né? E eu explico, aliás, na introdução eu deixo muito claro quem é real e quem é fictício. Né? Mas os fictícios trazem conteúdos de personagens reais. Né? Levando-se em consideração que eu sou um cara de 62 anos, andei de bonde nesta cidade, né? Eu andei de bonde do Largo São Bento até o Mercado da Lapa. Então eu tenho uma intimidade com essa São Paulo antiga, que você queria saber como é que eu me dou com ela, né? Sou muito íntimo dessa cidade, né? Agora escrevi um livro didático, participei da criação de um livro didático chamado Africanidades Paulistanas, né? Em que eu tento mostrar essa São Paulo que tem a nossa cara, que tem não a nossa cara, mas a nossa presença, né? E as pressões que o nosso povo sofre com ela. Esse livro que eu escrevi, que eu vou apresentar para a editora, falando do Luiz Gama, também eu faço esse passeio pela cidade. Aí eu faço até mais que isso. Eu faço ele passear pelas ruas com os nomes que elas tinham no século XIX, né? E é bem interessante. Depois eu te mando o original. Eu acho, e nisso talvez, não sei se você concorda, mas há uma tradição negra, paulista, de escrituras fundamentadas na experiência urbana, né? No convívio com os diferentes e às vezes até com os antípodas, né? Para sobreviver na São Paulo, e que já está no texto do Luiz Gama. Então, nós temos também uma tradição literária negra em São Paulo desde o século XIX. Nós podemos dizer isso. Com certeza. Levando-se inclusive em consideração que a imprensa negra é uma forma de imprensa literária. De literatura, né? Que é um sequestro de uma tecnologia que os brancos inventaram para si, e que a gente submete a outros usos. Mas vamos ver esse trecho aí. Quero que o mundo me encarando veja um retumbante Orfeu de Carapinha, que a lira desprezando por mesquinha, ao som decanta da marimba augusta. E qual Arion entre delfins, os ávidos piratas embaiando, as ferrenhas palhetas vai brandindo, com estilo que preza a Líbia adusta. Nossa! Isso é Orfeu. Então temos vários Orfeus de Carapinha, né? Podemos pegar num sentido retrospectivo
de Luiz Gama a você, passando por Lino Guedes, passando por Oswaldo de Camargo, passando por Luiz Cuti, passando por Esmeralda Ribeiro, por... Olha, por todo esse povo, pelo Colina, né, saudoso Colina, enfim, por tanta gente, aí é que é essa maravilha. Essa experiência do Literafro, que é esse site, quer dizer, na verdade ele nasce como 4 grandes livros sobre a literatura afro-brasileira, sobre os negros escritores, e eu não estou lá, né? Mas no dia do lançamento, o que eu fiz? Fui ao lançamento, aplaudi, chorei, me emocionei, porque eu estava diante de toda aquela gente maravilhosa, seu Carlos Assunção, enfim, o próprio Estevão Maia, e essa gente. Aí eu presenteei o líder, né, desse projeto, o Literafro, que é o professor doutor Eduardo de Assis Duarte, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, com os meus livros, né? E um dia eu recebo uma carta maravilhosa dele dizendo: cara, que bom, olha, não pude te colocar lá naquele compêndio que estava impresso, mas vou te colocar no site, né? E isso me emocionou muito, porque ele fala muito parecido com o que fala o Ney na apresentação, no prefácio desse livro. Que é exatamente isso. Eu não sei, mas você escreve muito bem. Não, o que eu faço? O que eu quero, na verdade, fazer? Eu quero que as pessoas vejam a gente com naturalidade, como a gente é, né? Tire o prisma, o filtro com que eles sempre nos olharam. E nos vejam fazer as coisas que a gente faz no cotidiano. E veja que é natural a gente ter um Luiz Gama com um discurso assim fantástico, né, sendo respeitado. Pô, você chegar e ver uma foto do Luiz Gama dentro da faculdade, né, da academia, que não lhe deu o título, né, permitiu, deu apenas a concessão para ele advogar, né, que é como rábula, mas não, e agora está lá homenageado. E aí você vê que esse cara, num tempo em que você enfrentar os poderosos era uma coisa que podia, inclusive, te custar a vida, né? Em alguns momentos ele teme mesmo pela sua vida. Ele diz, né? Estou... Textualmente. Né? Porque ele está sendo ameaçado e tudo mais. Então você vê o cara fazer isso, fala assim, pô, eu com tudo isso, eu agora com internet, com as coisas ao alcance da minha mão, vou ficar aqui... Me acovardando, jamais. Então isso tem me criado muito ânimo para escrever. Mas escrever, fazer teatro, dançar samba rock, ir para tocar prata na escola de samba e tudo mais que o nosso povo faz. É isso que eu quero fazer. É isso aí. Muito obrigado. Esqueci só uma coisinha. E admirar Saloma Jovino Salomão pelo imenso trabalho, pela importância que tem seu trabalho junto à nossa comunidade. Estamos juntos, irmão. Recebendo hoje Oswaldo Faustino, lançando, publicizando o seu A Legião Negra, experiência da luta política negra em São Paulo, incorporada ao Exército Constitucionalista. Quase paulista. Os negros foram quase paulistas. Selo Negro, São Paulo, 2011. Oswaldo Faustino. Obrigado.